Olá, eu sou o professor Salomão Almeida Barbosa. Eu tenho o prazer de lhes apresentar o nosso novo curso de Direito Administrativo, cujo tema, os novos paradigmas do direito administrativo. E o tema da nossa primeira aula, o direito administrativo em mutação. Nós temos aqui o prazer de ter conosco o Anderson, a Camila e o Ricardo. Qualquer dúvida, sugestão, o contato aqui com o nosso curso deve ser feito no e-mail saberdireito@stf.jus.br. Nós pedimos que o aluno identifique o tema e o professor para quem enviar a dúvida. Muito bem, vamos de imediato começar a nossa aula. Direito administrativo em mutação. Por que em mutação? É que o direito administrativo ele é extremamente mutável. É um direito em evolução, não é um direito estático. Então, para isso, nós vamos começar fazendo um critério de distinção. Por que direito administrativo? E aí nós temos a posição do professor Diógenes Gasparini, em que ele diz que no direito administrativo nós temos o predomínio do interesse do Estado. Por que o predomínio do interesse do Estado? Porque exatamente faz com que o direito administrativo se situe no ramo do direito público. Até porque no direito público nós temos o predomínio do interesse do Estado sobre o particular. No direito privado, não. Ao contrário, nós temos o predomínio dos interesses dos particulares. Portanto, nós podemos afirmar que o direito administrativo é um sub-ramo do direito público, porque nós temos a prevalência do interesse público sobre o particular. E o sujeito desta relação jurídica, ele age com uma prerrogativa de autoridade. Isso é importantíssimo no direito administrativo, a prerrogativa da autoridade aqui. Muito bem, será que o direito administrativo é autônomo? Como se deu a sua formação? Se deu com a formação dos Estados modernos, nos fins do século XVIII, início do século XX. Porque o Estado moderno está estruturado sobre dois primas, da legalidade e da separação dos poderes. Para isso nós temos a influência da Revolução Francesa, as suas consequências, diria eu, não só a Revolução Francesa, mas as suas consequências, isso em 1789. Nós temos Montesquieu com o Espírito das Leis, em 1869, a chamada trilogia das funções do Estado. Agora, falar sobre o direito administrativo é falar sobre a influência francesa no direito administrativo. Então, não podemos deixar de comentar a influência do caso Blanco. Não é? O que foi o caso Blanco? É uma história, muitos autores não dizem exatamente o que teria acontecido, mas eu posso resumir, uma menina, uma garota, teria sido atropelada, colhida por uma espécie de um bonde, né? E esse bonde transportava carvão de um órgão público francês, isso na cidade de Bordeaux, na França, em 1873. E daí surge a questão, havendo indenização, quem haveria de indenizar? O Estado. Muito bem. E essa indenização estaria onde haveria o julgamento? Onde seria o julgamento? Perante um tribunal administrativo ou perante o Poder Judiciário comum? Então, essa é a origem, né, que nós vamos debater aqui e já falamos direto para os sistemas administrativos de jurisdição administrativa. O chamado contencioso administrativo e o contencioso comum. Vejam, na França, o sistema clássico é o sistema dual. O Brasil adota o sistema de jurisdição uno. E qual é a influência do caso Blanco que nós nos reportamos há pouco? É que exatamente lá se decidiu e o fato de nós termos a presença do Estado em uma das partes, ou seja, uma relação processual, nós teríamos, portanto, um julgamento perante um tribunal administrativo com função jurisdicional, o que não ocorre no Brasil. Por quê? Toda e qualquer causa em que o Estado estiver presente, ela será julgada única e exclusivamente perante o Poder Judiciário e não perante um tribunal administrativo com função jurisdicional. Vejam, não é que nós não tenhamos tribunais administrativos no Brasil. Sim, nós temos tribunais administrativos no Brasil, mas não com função jurisdicional. Nós temos
STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Nós temos os conselhos de contribuintes, nós temos a JARIA, Junta de Aferição de Recursos Infracionais do DETRAN. São todos tribunais administrativos, mas eles não possuem função jurisdicional. Esta é a grande diferença. Por isso que nós adotamos o sistema de jurisdição uno e não o sistema dual, que é o caso célebre francês. Muito bem, e o nosso direito administrativo vai sofrer influências do direito civil. O direito administrativo, ele é contemporâneo ao direito civil. Ele é muito mais novo, é um direito, dizia eu há pouco, em mutação, mutável. Portanto, o direito administrativo bebe na fonte do direito civil. Não é? Então, nós temos essa mutação de forma tão evidente. A nossa Constituição, né, temos 24 anos da Constituição, 70 emendas. Isso dá e essas emendas, a maioria dessas emendas, dizem respeito à matéria de direito administrativo. Isso é muito importante. Então, é um direito que está em constante mutação, em constante evolução. Bom, e o direito administrativo brasileiro também sofre a influência do direito anglo-americano, do sistema da common law. E aí nós teremos até a indicação já de uma obra célebre do professor René Davy, Sistemas de Direito Contemporâneo. Nesta obra, Sistemas de Direito Contemporâneo, nós temos uma síntese dos grandes sistemas de direito. Então, nós temos o sistema muçulmano, o sistema rabínico, o sistema clássico românico-germânico, por nós adotado, o sistema oriental. E esta obra é de fundamental importância para todo e qualquer estudante de direito, para saber por que ele está diante, por que ele leva para a faculdade um código escrito, um direito posto escrito. No Reino Unido não há Constituição, é um Estado extremamente organizado, não há Constituição escrita. Então, é um outro sistema, um sistema consuetudinário. Né? E o livro do professor René Davy traz isso de forma bastante didática, os grandes sistemas de direito contemporâneo. Muito bem, mas o direito administrativo brasileiro sofre a influência do direito anglo-saxão, do direito da common law, do direito não escrito. Nós temos também os nossos usos, nossos costumes. Não é? Então, nós também tivemos recentemente o fenômeno da agencificação. As agências reguladoras, as agências executivas são provenientes do direito dos Estados Unidos e do direito do Reino Unido. Até as expressões executory agency, agências executivas, agências reguladoras, vêm todas do sistema norte-americano. Então, o direito brasileiro vai sofrer, segundo o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, a influência da base romanística e da base da common law. Muito bem, vamos tentar conceituar o direito administrativo. O direito administrativo vai disciplinar a função administrativa e os órgãos que a compõem. Essa é a definição clássica do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. E aí nós falamos nas chamadas funções do Estado. Eu sempre digo nas minhas aulas, numa aula de direito administrativo se respira o Estado. O ar de uma sala de aula do direito administrativo é o Estado. Né? Então se respira, o Estado há de estar sempre presente. E além da presença do Estado, o interesse público. Eu sempre coloco a representação das mãos. O interesse público está aqui, o interesse privado está aqui. Muito bem. É claro que a função do Estado moderno, né, é a função pública no Estado democrático de direito. É alcançar o interesse público. Sempre isso é fundamental. Buscar o interesse público, alcançar o interesse público. Agora, como? Mediante os instrumentos fornecidos pela própria ordem jurídica. Vejam, aí nós temos a famosa trilogia das funções do Estado. Quando falamos funções do Estado, não podemos deixar de mencionar que são funções precípuas, as funções mais importantes. Por que eu enfatizo isso? É que o Estado juiz, ele também é um administrador. Como assim? Um juiz, ele pode baixar uma portaria a respeito do funcionamento do horário, do foro, uma disciplina administrativa. Um presidente no tribunal, ele é um grande administrador. Ele nomeia um servidor, ele exonera um servidor, pode punir um servidor. O mesmo ocorre com o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal. Todos eles exercem função administrativa. Não é? Nós temos também o Senado Federal em função judicante.
quando aprecia e julga os crimes de responsabilidade do presidente da República. Não é a função principal do Senado Federal julgar, mas a Constituição assim diz. Então, nós temos que sempre pensar que não necessariamente as funções administrativas elas são estanques. Não, na verdade, nós temos uma comunicabilidade entre as funções estatais. Um outro exemplo clássico, a indicação de um nome de um ministro, de uma ministra, para compor o Supremo Tribunal Federal. Nós temos a indicação do nome pelo presidente da República. Esse nome é submetido, é apenas uma indicação. Esse nome é submetido ao Senado Federal, ou seja, do Poder Legislativo. Então, nós partimos da indicação do Executivo, chegamos ao Legislativo, e aí, se o Legislativo aprovar a indicação do nome, é aí que haverá a nomeação. E veja, para compor um órgão jurisdicional de um terceiro poder, o Poder Judiciário. Então, estão percebendo que nós temos a junção, uma mescla das três funções em um único exemplo. A função jurisdicional, a função legislativa e a função executiva. Muito bem. Há uma definição clássica do direito administrativo como conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes. O agente é o elemento humano do Estado, são os servidores públicos e as atividades públicas de cada um deles. Agora, sempre almejando, visando aí os fins desejados pelo Estado, que devem ser coincidentes com o interesse público. Há outras definições, como sistema de normas de Estado, não é? Como conjunto de normas e princípios que visam sempre o interesse público. Mas o que gostaria que todos percebessem, os pontos em comuns, os denominadores em comuns nas definições, todas visam ao interesse público. Todas têm por objeto o elemento humano da administração. Como esse elemento humano se relaciona com a própria administração, com os seus órgãos e consigo próprio. É por isso que o direito administrativo vai tratar também dos servidores públicos. Muito bem. Nós temos a figura também, a citação do professor Manuel Maria Dias, um administrativista argentino, que diz que o direito administrativo apresenta três características principais. É um direito novo, espelha um direito mutável, portanto, é um direito em formação. Vejam que interessante, nós estamos diante de um direito ainda, não diria embrionário, mas um direito que sofre aí uma constante instabilidade, é um direito instável. Bom, partamos agora para os princípios do direito administrativo. O que são princípios? Os princípios são proposições básicas, fundamentais, típicas, que vão condicionar todas as outras, vão condicionar o subsequente, as estruturações subsequentes. Muito bem, o primeiro princípio é o mais contundente, digamos assim, do direito administrativo, que deve estar sempre presente, é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade é íncito ao Estado de Direito. Eu sempre digo, aquele trilho jurídico pelo qual a administração não pode deixar. Se ela descarrilhar ali, nós teremos uma exacerbação ou mesmo um abuso de poder ou um abuso de autoridade. Mas a administração está restrita, então, ao princípio da legalidade. Por isso que é íncito ao Estado de Direito. Veja que eu não falei ainda Estado democrático de direito. Nós podemos ter Estados de direito que não são necessariamente Estados democráticos de direito. Quando nós inserimos a expressão democrático de direito, isso nos traduz que é um Estado que esta lei, fruto exatamente que traduz o princípio da legalidade, ela é oriunda de um parlamento, de uma vontade popular, manifestada mediante eleições livres, periódicas, né, soberanas. Então, aí sim traduz a expressão Estado democrático de direito. Muito bem, há o princípio da publicidade. Não gostaria de dizer o princípio da publicidade, nós sabemos, é apenas a publicação dos atos administrativos nos veículos oficiais de informação. Não, o princípio da publicidade não é apenas isso. O princípio da publicidade moderno hoje, digamos, é saber se um candidato ao concurso público, se ele teve aí a ciência da sua nota, da sua pontuação. Isso também diz respeito ao princípio da publicidade. Não é apenas a simples publicação dos atos administrativos nos veículos oficiais, nos diários oficiais. Não, pelo contrário. A publicidade diz respeito também